Olá! Antes de começarmos a nossa jornada através do Manual de Professores, é importante dizer que este estudo é baseado principalmente na obra de um dos maiores entusiastas do curso, Kenneth Wapnick, intitulada Journey Through the Manual of a Course in Miracles. Jesus já começa sua introdução declarando o propósito do Manual de Professores, declarando o lugar deste suplemento no currículo do Um Curso em Milagres. Inclusive, deixa claro que não é obrigatório a leitura de todo o livro-texto e fazer todas as lições diárias antes de iniciar o estudo do Manual de Professores, mas enfatiza que algumas ideias contidas aqui podem parecer bastante esquisitas se você não tiver proximidade com a linguagem do curso. Isso significa que as ideias aqui contidas podem ser mais bem aproveitadas quando já se tem certa familiaridade com os termos empregados no livro-texto e livro de exercícios. Mas vamos com calma, pois iremos discutir isso melhor quando abordarmos a questão do tempo. Por ora, vamos esmiuçar os conceitos trazidos na introdução do Manual de Professores. Vamos lá! Começo destacando a seguinte frase: o sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. De acordo com o curso, o mundo enxerga tudo de ponta cabeça porque parte do pressuposto de interesses privados, ou seja, o que interessa para um não tem necessariamente interessa para o outro. Essa é a cilada do mundo. Julgar tudo e todos com base apenas nas próprias crenças e interesses privados, servindo apenas aos nossos interesses egoístas. É como dizer que a gente só se importa com os outros se isso de alguma forma nos beneficiar também. A reversão a que ele menciona é que a gente aprenda a julgar as coisas pelo conteúdo e não pela aparência, entende? E a maneira correta de se começar é perguntando a nós mesmos a cada momento que o julgamento aparecer: estou ouvindo o meu ego ou ao Espírito Santo? A chave de entendimento para prosseguirmos o nosso estudo é nos abrirmos a encarar tudo nesse mundo como uma chance de aprender que nossos interesses são compartilhados. Essa é uma baita de uma lição, porque exige a vigilância constante da mente. Ou seja, a gente começa a perceber o quanto é desgastante viver somente na própria bolha, que compartilham dos mesmos interesses privados que nós, as chamadas crenças limitantes, sem nem ligar para quem está de fora desse grupo particular. Isso pode acontecer na família, entre amigos, no trabalho, em pequenos ou grandes grupos, formais ou informais. A separação acontece quando nos sentimos especiais em detrimento a outros, devido a alguma crença como gênero, religião, política, entre outros. E só quando a gente sente na pele a dor e o desconforto dessas ideias furadas é que a motivação nos encoraja a aprender as lições que Jesus Cristo está tentando passar. A gente está nessa juntos, para despertarmos desse sonho de separação. O grande dilema é que nesse mundo, dar e receber são percebidos como coisas separadas. Por exemplo, se eu dou algo para você, você recebe e eu fico sem nada. Esse é um pensamento comum da maioria das pessoas. Já ouvir alguém dizer que ajudou alguém em alguma coisa e se sentiu esgotado ou desvalorizado. Esse pensamento de quem a pessoa foi sugada, energia, tempo, amor, sabedoria, porque se doou a algo ou alguém, é um pensamento do ego, da separação, porque pensam que ficaram sem aquela energia que a outra pessoa recebeu e eles, que eram os bacanas, generosos e amorosos, acabam se sentindo esgotados e vazios. Mas olha só, isso não é uma doação de verdade e com certeza não é amor. Quando a gente age do lugar certo na mente, é outra coisa. O amor de Jesus flui através da gente e a mesma energia que passa por nós é a que chega até os outros. Então, não tem perda. Todo mundo sai ganhando. É como diz o texto: todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão e ganharás tanto quanto ele perderá, e o que perdes é o que é dado a ele. Como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é o que é dado a ti. Texto, capítulo 31, subtítulo 4. Se você quiser uma recomendação de leitura sobre esse tópico, fica a dica. Capítulo 25,
subtítulos 7 e 8. Vamos agora relacionar tudo isso com a questão do ensino. Normalmente, associamos o ensino à forma, pensando em alguém que transfere algo que sabe a alguém que não sabe, como um professor de matemática no colégio. No caso deste manual de professores, a relação de ensino e aprendizado é diferente, pois é sobre o conteúdo da mente e não sobre a forma. Esse é um curso em causa, não em efeito. Tá lá no capítulo 21 do texto subtítulo 7. Efeito, nesse caso, é a forma ou o comportamento, lidando só com corpos e o mundo, enquanto causa está na mente, refletindo tanto o conteúdo do ego, culpa, separação, medo e ódio, quanto o do Espírito Santo, perdão, paz e cura. O curso é sobre esse conteúdo. Ser um professor de Deus, então, não tem nada a ver com a forma, mas sim com o que se estabelece na mente a partir de uma tomada de decisão. Parece difícil entender esse conceito, mas na verdade é bem fácil. Olhando no nível da forma, aqui encarnados nesse mundo, o meu interesse como professor é o mesmo interesse que o seu enquanto estudante. Ambos compartilham do mesmo conteúdo a ser aprendido no nível da forma. Ou seja, que o pensamento do Espírito Santo é o correto, enquanto o do ego é falso. O primeiro pensamento traz paz, felicidade e alegria, já o segundo só traz aflição e dor. Resumindo, o que eu me proponho a ensinar, também estou aprendendo. E o que você está aprendendo me ensina que o pensamento do Espírito Santo é correto, e isso estabelece a paz. O termo desperto não tem nada a ver com o corpo estar fisicamente acordado, ao passo que o termo sono também não tem relação com estar dormindo. Ao longo do curso, percebemos que Jesus fala sobre a mente desperta, ou seja, aquela que decide ouvir a voz do Espírito Santo. Ao contrário, a mente que decide continuar ouvindo o ego está adormecida, no sono, como se diz. É uma constante escolha. Quer a gente esteja fisicamente acordado ou dormindo, porque a mente está sempre ativa. Então, o ensino é constante, porque estamos a todo momento transmitindo o conteúdo da mente, não a forma do corpo. Quando Jesus fala que ensinar é demonstrar, é justamente sobre isso. Novamente, não é sobre o estado da forma, mas sim sobre o estado da mente que decide ouvir o Espírito Santo. Falar é do mundo da forma. Então, mais do que falar e afirmar isso ou aquilo, o curso propõe a cura do especialismo através do processo de expiação. Eu não sou especial, você também não, porque nosso interesse é compartilhado com Deus. Dessa forma, fica fácil aceitar que há diferenças reais entre nós na forma, como gênero, idade, crenças políticas ou religiosas. Mas não há diferenças reais entre nós em termos de conteúdo? As diferenças da forma podem ser bastante significativas no mundo, mas não têm impacto algum na nossa salvação. Então, no fundo, são só detalhes superficiais. A escolha de ensinar e aprender está intrinsecamente ligada à decisão que tomamos entre os sistemas de pensamento de separação ou expiação. Seja qual for o papel que desempenhamos, professor ou aluno, nossa atitude reflete a crença subjacente na separação ou na união dos interesses. Em um relacionamento especial, onde vejo o outro apenas como uma fonte para atender às minhas próprias necessidades à custa da sua, reforçamos a ideia de que somos vítimas ou vitimadores. A dança da morte continua, onde minha escolha pelo ego fortalece a sua, criando um ciclo de perda para ambos. Por outro lado, quando estou na minha mente certa, reconhecendo nossos interesses compartilhados, convido você a escolher a paz. A paz que você encontra através de mim é sua também, se optar por ela. O ensino, portanto, não se trata apenas de palavras, mas de uma demonstração constante da escolha entre o ego e o Espírito Santo. Jesus enfatiza que o ensino ocorre o tempo todo, refletindo nossa escolha interna. No entanto, o ensino segundo o manual não está ligado à forma ou comportamento, mas ao conteúdo. Meu verdadeiro interesse como professor é aprender que o sistema de pensamento do Espírito Santo é verdadeiro, e como aluno, você compartilha dessa jornada. Somos unidos no conteúdo, não importando as diferenças superficiais na forma ou no tempo.
A verdadeira lição é aprender que a separação é apenas ilusória, causada pela percepção equivocada do mundo. Até agora, havíamos escolhido o ego, e agora que compartilhamos o interesse único de despertar do sonho, a separação pode deixar de amedrontar. Ao escolher ensinar o perdão e reconhecer nossos interesses compartilhados, transcendemos as limitações do ego. A mudança na mente acontece. Nossa verdadeira missão aqui é desfazer o auto-engano, escolhendo ensinar e aprender com base no amor do Espírito Santo. Espero que este conteúdo tenha te ajudado tanto quanto a mim. Gratidão!